Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o advogado Fernando Souza. A gente vai falar sobre assédio moral e assédio sexual. A gente está aqui para tentar explicar as questões legais e pontuar para você o que você tem que fazer de forma objetiva diante da confirmação do assédio. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Prazer conversar mais uma vez com você. Olá, Carla. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo, batendo papo com você também. Vamos começar pelo básico, para a gente conseguir entender os termos e as consequências e o que fazer. O que é assédio? De forma geral, assédio é uma insistência assim, pertinente em cima da pessoa, uma sugestão, uma pretensão, assim, sempre com relação a alguma pessoa, né? Você já adiantou que a gente vai falar um pouco de assédio moral, assédio sexual, que tem conotações diferentes, mas é mais ou menos isso, aquela insistência permanente, reiterada, de forma desalinhada com relação a outra pessoa, né? Perfeito. Vamos falar primeiro do assédio moral, para a gente entender esse contexto, e aí depois a gente parte para o sexual. Então, o que é esse assédio moral? Então, o assédio que a gente já falou, essa insistência permanente, né? Se você ficar em cima da pessoa com algum objetivo comum. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, a gente tem algumas colocações específicas. Sempre quando a gente fala de assédio moral no ambiente de trabalho, a gente está falando daquele assédio que não necessariamente precisa ser um superior hierárquico, ele pode se dar entre pares também, mas que visa isso, visa de forma reiterada diminuir aquela pessoa, excluir ela daquele ambiente relacional, diminuir a capacidade dela perante os colegas, sempre tentando obter um afastamento, ou um pedido de desligamento quando vem isso pelo superior hierárquico. Isso vem de forma humilhante, trazendo conotações pejorativas. Você todo dia, você fica fazendo besteira o dia inteiro, não melhora, não se emenda, não tem como. Você, obviamente, a empresa tem um poder diretivo, né, e pode conduzir as relações interpessoais dentro da empresa, e você tem uma falta pontual e chamar a atenção por aquela falta pontual, isso não considera assédio. Mas você fazendo isso de forma reiterada, todo dia, toda semana, você, o mesmo ponto, a mesma coisa, isso já é considerado assédio moral. Perfeito. Na sua fala, você falou que não necessariamente tem relação, o assédio moral tem relação com hierarquia. E aí até eu mesma me confundi, porque eu sempre pressupus que a gente estava falando de alguém subordinado a um outro alguém, e esse alguém com alguma gestão de poder oprimia de alguma forma, e aí então assediava moralmente essa pessoa num degrau abaixo na cadeia hierárquica. Mas não necessariamente podem ser postos equivalentes? Pode ser postos equivalentes no assédio moral. No assédio moral ele pode ser equivalente. Às vezes você tem um colega de turma, por exemplo, de turno ali, que ele fica te perseguindo por um motivo qualquer. E a empresa, obviamente, ela é responsável por isso, ela tem que prezar pela saúde física e mental de todo mundo que trabalha ali. Isso vai ter um reflexo, obviamente, dentro da empresa, porque ela tem essa responsabilidade, mas o assédio moral pode se dar entre pares, sim, não precisa ser necessariamente dentro dessa ordem hierárquica, não. Perfeito. Ainda nessa questão de pessoas, e aí a gente denomina essas partes entre o assediador ou assediadora, né? E o assediado ou assediada. E aí eu acabei de separar mesmo em gêneros. Existe alguma relação com a questão do gênero entre essas partes dessa história? Ou não tem relação nenhuma com gênero, mas com a prática dessa história que a gente está conversando? Com relação ao assédio em si, não existe um tratamento diferenciado em função do gênero. Estou falando o assédio moral
clássico, esse que a gente está conversando aqui. Obviamente, você pode ter alguns agravantes, algumas situações mais delicadas, aí sim, dependendo do gênero. A gente tem questão agora do LGBTQI, eu nem sei a sigla inteira, desculpa. LGBTQIA+. A mais. Contra a mulher, etc. Então, pode ter alguma conotação, um agravante em função dessa questão de gênero, mas não necessariamente o assédio precisa ser o homem assediador e mulher assediada ou vice-versa. O que se pune, o que se trata é a conduta de assediar. Perfeito. Quando você mais uma vez você falou agravante, não é isso? E aí eu queria lembrar para o telespectador, e se eu estiver errada, você me corrija, que é mais ou menos assim: o crime em si é o assédio moral, e os agravantes é como se fossem as coisas que a gente vai adicionando no açaí, né? Você coloca a banana, o morango e a granola. E aquele whey protein. Né? Whey protein. E aí os agravantes do crime assédio moral são: se tiver uma relação racial, se tiver uma relação de LGBTfobia, religiosa. Então, continua sendo crime mais uma coisa, um crime mais outra coisa. E na hora de uma possível sentença, é o crime mais o outro. O crime então, só para a gente diferenciar, Carla, a gente está tratando aqui agora, nessa conversa de hoje, do assédio no ambiente de trabalho. Exato. Então, são situações que a gente vai tratar no ambiente de trabalho, na Justiça Trabalhista, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Mas isso que você está falando, o crime, esse seria um segundo passo que pode enveredar um assédio moral no ambiente de trabalho, um assédio sexual, que a gente vai falar daqui a pouco. Misoginia, o cara que não respeita a mulher, etc., ou por questões raciais, questões religiosas. Então, a gente acaba tendo duas esferas para a mesma situação. Perfeito. Mas é porque quando a gente fala agravante, é sempre essa coisa, né? Eu aprendi isso e consegui entender muito bem. É horrível uma comparação, mas o açaí puro ou então com um monte de coisa. Com esse monte de coisinha que vai agregando valor à ofensa ali. Exatamente. E aí, a gente entendeu agora o que é essa questão do assédio, essa repetição de alguma coisa que moralmente ofende alguém. E em detrimento, e não existe relação com o seu sexo, com a sua idade ou nada disso. Agora, mas, desculpa até te interromper, mais do que moralmente ofender, esse assédio visa diminuir a pessoa dentro do ambiente de trabalho. Ele acaba meio que servindo como um meio de exclusão dela daquele ambiente relacional. Então, ele tem um aspecto psicológico de você ofender, de você trazer essa diminuição, e você tem um aspecto prático de que é isolar a pessoa daquela relação de trabalho ali. Perfeito. Entendeu? Agora, como é que a gente faz este fato se tornar um fato jurídico? Ou seja, como é que a gente junta provas com relação ao assédio e como é que a gente denuncia? O que a gente faz? O que quem está assistindo a gente, que se sente de alguma forma assediado moralmente, deve fazer? Você tem várias práticas que são consideradas condutas de assédio dentro da empresa, que podem ser consideradas condutas de assédio. A gente está falando aqui, num primeiro momento, de uma relação interpessoal, onde você tem uma pessoa que assedia a outra diretamente, mas a gente sabe, por exemplo, que existem casos onde um gerente de uma área, por exemplo, assedia de forma reiterada várias pessoas dentro de um departamento. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que a gente advoga, que teve um problema de assédio. Ela tinha era uma confecção aqui da cidade, que a pessoa ela tinha uma gerente, que era uma gerente de vendas, a pessoa super proativa, etc., mas que na hora de trabalhar com os subordinados dela, ela assediava assim, de forma escancarada, através de e-mail, de reunião, de não deixar a pessoa sair para ir no banheiro no meio do tempo de serviço, de cobrar metas de forma assim excessiva, abusiva durante o final de semana, deitar de madrugada, etc., criando um ambiente assim insalubre para quem está ali.
O Ministério Público do Trabalho, ele recebeu denúncias de pessoas dessa empresa e agiu, entrou com uma ação civil pública contra a empresa, etc., cobrando um dano moral coletivo, para você ter ideia, cobrando dano moral para os funcionários de forma geral da empresa. Isso, obviamente, está falando de uma questão mais institucional. Mas você, como pessoa física, você que está recebendo, você como trabalhador, você também pode acionar. Já comentei aqui o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho fazendo denúncia e, eventualmente, até entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para algum tipo de reparação que possa acontecer. O difícil nessas situações, a não ser quando acontece, por isso que eu fiz esse paralelo da empresa, a não ser que seja uma coisa muito declarada, um assédio muito expresso da figura do assediador, as provas, às vezes, são difíceis de ser coletadas, porque muitas vezes é uma impressão pessoal sua, né? Mas como a conduta é reiterada, normalmente o assediador deixa rastros que a gente consegue. Bilhetinho na sua mesa, mensagem de WhatsApp, ligação telefônica intempestiva, testemunhas que estão do seu lado e conseguem presenciar essa conduta assediadora. Então, todo esse conjunto de provas ajudam a demonstrar que você está sendo vítima de uma situação de assédio. Perfeito. Agora, a gente vive numa sociedade, a gente está vivendo um momento de crise agravado pela pandemia e, em minha opinião, também agravado pela política de governo federal, que oprime o trabalhador. E aí, nessa de oprimir o trabalhador, vem uma questão muito complexa. Eu estou sendo assediada moralmente, mas eu tenho em casa, e aí assim, marido, 2 filhos, cachorro, a minha mãe, a minha avó, eu preciso do dinheiro deste meu trabalho, mas eu não aguento mais esse assédio. Quando eu junto provas e decido denunciar o assediador, existe alguma coisa que me resguarde o trabalho? Ou eu posso ser demitido a qualquer momento porque eu fui em busca do meu direito a respeito do assédio, e aí isso pode gerar um medo em quem está assistindo a gente? Cara, vou ser bem honesto, não existe uma figura de proteção à continuidade no trabalho. A gente sabe que existem regras muito específicas para essas questões de estabilidade no contrato de trabalho. A doença ocupacional, quando você volta e você não pode ser demitida, a mulher gestante, que tem aquela estabilidade provisória, dirigente sindical, etc. O que eu sempre aconselho é que a pessoa procure ajuda, ou no profissional, um advogado, etc., ou na unidade sindical dela. Porque, de novo, ela deixa de personalizar aquela questão e traz para uma questão mais institucional. Hoje, essa questão do assédio, você já colocou por questões culturais ou de política, etc., tem sido um alvo constante de preocupação do Ministério, tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério Público do Trabalho. E, obviamente, dos sindicatos. Isso chega com muita frequência nos sindicatos. Só para ilustrar aqui, em 2019, isso que eu estava vendo até numa reportagem no TST, entre assédio moral e sexual, foram mais de 5.000 reclamações só em 2019. Quer dizer, é um número... Isso do que chega no judiciário. Lá isso que chega no judiciário. Já lá na frente. Isso é o estado do Rio. Então, você vê que é muita coisa. O tema é muito recorrente. Mas, infelizmente, a gente não tem uma figura jurídica que preserve o direito de permanecer trabalhando. Se a empresa, por um motivo, achar que deve dispensar, ela pode dispensar, obviamente, sem justa causa e pagar a indenização. O nosso problema com relação a essa questão de manutenção do trabalho ou não é que isso também que a gente chama de direito potestativo do empregador. É um direito que o empregador pode dispor independente da vontade do empregado. O que ele tem em contrapartida é pagar as multas, pagar a multa de 40% do FGTS, multa do artigo 477, do 467, são as multas referentes a essa dispensa imotivada. Mas isso, vamos lá, a imagem na frente não retira o direito do empregado buscar algum tipo de reparação na Justiça do Trabalho, por exemplo. Uma indenização por dano moral em função do assédio moral, e por aí vai. Maravilha.
em linhas gerais, a gente já falou que a empresa pode ser acionada até mesmo coletivamente e pode pagar multa e tal, mas a grande questão é o que pode efetivamente acontecer com o assediador? Então, lembra quando a gente falou que a gente tem dois aspectos dentro dessa questão da relação de trabalho? Um é o aspecto da empresa, que ela responde pelo local de trabalho, pelo que acontece nas relações de trabalho ali, e ela é responsável. Todo mundo que está ali dentro, a gente fala que é um preposto da empresa, ela fala em nome da empresa. Ainda mais quando a gente tem uma relação hierárquica, isso fica mais destacado ainda. Então, normalmente, na Justiça do Trabalho, quem vai responder é a empresa, a pessoa jurídica, o CNPJ. Mas lembra que a gente falou dos agravantes, do whey protein no açaí, etc. Então, eventualmente, se o assédio ultrapassar qualquer limite, quer dizer, o assédio já ultrapassa limites de normalidade, mas se tem aqueles agravantes que a gente falou de uma injúria racial, a misoginia, a questão de gênero, a pessoa do assediador pode até vir a responder criminalmente pelo ato, que aí deixa de ser uma questão do âmbito de relação de trabalho e passa a ser uma questão de crime. E quem responde pelo crime é a figura, é o CPF do assediador. Maravilha. A empresa pode, de alguma forma, ser responsabilizada em algum momento por esse assédio? Sempre. Como você já falou na questão do sindicato do vestuário. Cabe à empresa manter um ambiente de trabalho saudável. O que a gente vê muito hoje em dia, que é muito comum, a gente já comentou até em algumas outras conversas que a gente teve, você cria situações tão estressantes no ambiente de trabalho com essas pressões, com esses assédios, que a gente tem um aumento muito de burnout, pessoal com depressão, com síndrome do pânico, etc., por causa, não necessariamente relacionado a uma questão de assédio, mas o assédio é um dos fatores assim, grandes para essa questão da doença mental dentro do ambiente de trabalho. O caso clássico que a gente vê aqui, assim, repetidamente, o empregador vai chegar para você, Carlos, olha só, você é muito legal, você está de camisa azul, me entrevista aqui, mas eu vou te dispensar porque eu não estou mais satisfeito com o seu serviço. Ao invés disso, eu fico todo dia te minando, menosprezando, ao ponto de você chegar e pedir demissão porque você não aguenta mais a pressão que é colocada em cima de você. Isso daí é a figura clássica do assédio moral que a gente tem. Ao invés de eu ser honesto com você e pedir e te desligar da empresa, eu te pressiono tanto, com tanta besteira, com tanta parafernália, que você chega no momento e explode, fala, não tem mais. Para não te dar um soco na cara, eu estou pedindo para ir embora. Na prática, isso é o que acontece. Eu sou muito grata porque já fui desligada algumas vezes e tal, mas eu nunca sofri assédio moral. Mas eu posso te falar que é muito comum, muito cara. normal. Muito mesmo. As situações, você tem combinações no ambiente de trabalho que mudam toda hora, aí você fica insatisfeito, você reporta a sua insatisfação, você não tem retorno, aí você tem um gerente que... Vou te dar um outro exemplo. Eu, durante muito tempo, advoguei para banco. Eu advogava por um banco aqui que tinha também um gerente, o cara gerava resultado para caramba para o banco, etc., mas o banco estava naquelas fases de reestruturação, isso já tem bastante tempo. O cara vinha, tipo assim, ele sabia que ia mandar alguém embora e botava um bonequinho assim, numa forca pendurada assim, no guichê do cara que ia trabalhar, e coisas assim, sabe? Tipo assim, você é o próximo. Aí imagina você trabalhando com o teu voodoo, do teu bonequinho ali. Imagina. E eram coisas assim, sabe? É absurdo. Com que disposição que você vai para um ambiente de trabalho desse? Não. E a gente perdeu um pouco do contexto social, eu já falei isso algumas vezes aqui no programa, um filósofo que me deu uma entrevista, que foi o Manuel, ele falou ótimo, né? A gente inverteu a ordem das coisas. Hoje é a gente trabalhador e, consequentemente, cidadão, e não cidadão e trabalhador. Então, se o seu ambiente de trabalho, por conta de toda essa questão, é esse lugar doloroso, fica muito difícil. Acho que a gente esgotou a questão do assédio moral e aí a gente chega numa outra vertente.
que foi o que a gente viu na Caixa Econômica Federal, numa discussão que foi nacional, mas que rapidamente mudou de foco, porque a gente está tendo muita treta no país, às vezes não dá tempo nem de gravar programa, enquanto ainda está pegando fogo a coisa. Tem muito fogo no parquinho no Brasil nesse momento, afinal de contas, faltam aí menos de 90 dias para as eleições, para a presidência e outros cargos. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre o assédio sexual. A diferença entre o assédio moral e também se a juntada de provas é a mesma do que a gente já falou a respeito do assédio moral. Então, vamos lá. O assédio moral, né, como a gente já meio que classificou, ele não precisa necessariamente ter essa questão de hierarquia, pode se dar entre pessoas do mesmo nível ali da empresa, etc. O assédio moral diferencia porque aí, nesse aspecto, eu preciso ter esse componente de hierarquia. Eu preciso ter ainda que não seja uma hierarquia categorizada na empresa, o gerente com o funcionário, mas eu tenho uma hierarquia de poder ali, né? Essa pessoa tem um poder de gestão sobre aquela que está sendo assediada. E normalmente o que caracteriza bem essa questão do assédio moral é você usar dessa sua posição superior na empresa para conseguir favor sexual da pessoa que está sendo assediada, que foi o que a gente viu agora dessa questão da denúncia com relação da Caixa Econômica, e a gente vê dentro do ambiente de trabalho. Aí já está antecipando a eventual pergunta. Só pode ser de homem para mulher? Não. O que importa agora é você ter um superior hierárquico que está usando da posição dele na empresa para conseguir algum favor de sexual da pessoa que está numa escala abaixo dele ali na hierarquia da empresa. A gente vive um momento social em que muitos pegam fatos muito reais, muito dolorosos e chamam de mimimi. É uma coisa que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, tudo. Que exagero, que exagero. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é uma conduta inadequada com relação à ordem do assédio sexual. Por exemplo, porque aí muito se fala sobre gente, como assim? O fulano hierarquicamente superior a Beltrano, ele só deu um abraço, ou ele só levou um bombom. E aí eu quero entender, para a gente explicar para quem está lá em casa, o que já pode ser considerado inadequado na relação profissional e que pode estabelecer o que a gente chama de assédio sexual. Então, Carla, normalmente as empresas, a gente fala obviamente de empresas que tenham já um porte maior, já tenham mais funcionários, existem as cartilhas de conduta dentro da empresa, das práticas que podem ser consideradas tanto assédio moral quanto assédio sexual. Isso pode variar um pouco de ambiente de trabalho para ambiente de trabalho. Obviamente, a gente tem que ter uma linha de corte mínima para que isso ocorra. Então, OAB, Ministério Público, Ministério do Trabalho, todos eles emitem essas cartilhas de conduta dentro do ambiente de trabalho. De novo, a gente tem umas questões, você colocou bem, a gente tem umas questões sociais, né, que a gente não sabe se é trabalhador primeiro, ou cidadão, ou daquele assovio, quando você passa na frente. Então, na verdade, o que se espera dentro do ambiente de trabalho é um ambiente de respeito, de você tratar o próximo que está do teu lado ali com paridade, de você tratar ele com urbanidade. De novo, existem casos e casos dentro das empresas. Então, evitar comentários jocosos com relação ao seu parceiro em função de vestimenta, de hábitos que a pessoa tenha. O latino ele é muito de abraçar, de pegar, de querer evitar isso, porque a gente não sabe até que ponto a pessoa que está recebendo esse tipo de carinho quer ou gosta desse tipo de interação. A gente manter a urbanidade no trato. Quando a gente tem algumas condutas específicas, acontece essas situações pontuais na empresa,
levar isso para a direção, para a gerência da empresa, para que esse comportamento não se repita dentro do ambiente. É sempre bom que se tenha esse canal aberto. Em situações mais extremas, levar para os órgãos competentes, o sindicato de classe, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho. Fernando, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você terminasse dizendo para a gente qual é a importância de denunciar. Então, é importante denunciar porque a gente precisa manter esse ambiente de trabalho um ambiente saudável, produtivo, onde as pessoas se relacionam bem. Se o assédio ele vem do dono da empresa, etc., essa denúncia precisa extrapolar as cercas da empresa. Você levar isso para o teu sindicato de classe, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, para eles possam fiscalizar e emendar essa conduta. Normalmente as empresas, essas empresas um pouco maiores, existem até comitês para tratar esse tipo de assunto ali dentro. Então denuncie, não fique quieto, você não pode ser assediado e achar que é uma conduta normal da empresa, isso não é normal. Denuncie. Maravilha, muitíssimo agradecida pela entrevista, pelo bate-papo de sempre, por ter compartilhado seu conhecimento conosco. Até breve. Obrigado, Carla. Um abraço, tudo de bom. Obrigada a você que ficou com a gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.